Irmãos, nós vamos falar nessa noite sobre a disciplina da oração. Nós começamos na segunda-feira, 31, dia 1º, a falar desse tema, tempo de crescimento. E nós falamos que não tem crescimento se você não for disciplinado. Muitas pessoas na vida secular, elas são bem-sucedidas financeiramente, ou no emprego, ou na família, porque se dedicaram, porque tiveram disciplina em determinadas áreas e alcançou o sucesso na sua vida. Ao passo que outras, tudo que começa, abandona. Não tem disciplina, não tem perseverança e não chega a lugar nenhum. Nós falamos que na vida espiritual, por mais que Deus já fez tudo que tinha que fazer por nós, que a vitória é nossa, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que a salvação é pela graça, é graça de Deus para nós. Mesmo com tudo isso à nossa disposição, muitos cristãos têm uma vida muito medíocre, mesquinho, e não conseguem crescer, não conseguem usufruir de uma promessa que Deus tem para você. Que Ele disse que veio para dar vida e vida em abundância. E muitas vezes você vive uma vida mesquinha, uma vida cristã, cheio de desprazeres, de traumas, vai e volta, um crente montanha-russa, um dia está muito bem, outro dia não está bem, um dia está na igreja, outro dia não está, um dia está na cela, outro dia não está. Mas o Senhor te traz nesse tempo, nesta igreja, para levar você a um crescimento espiritual. Amém? Nós vamos crescer em todas as áreas, mas o principal que Deus nos direciona, e que a palavra que Deus deu segunda-feira na reunião de oração, é que nós cresçamos espiritualmente, cresçamos em santidade, na fé. E esse é o meu desejo, que você cresça muito nesse ano. Que você não se satisfaça somente com o testemunho dos outros, com o milagre dos outros, mas que você possa ter as suas próprias experiências sobrenaturais com o Deus vivo e verdadeiro que está neste lugar. Amém? Então feche teus olhos. Queria que você fizesse a tua oração pedindo para Deus falar com você, que você quer escutar a voz dele. Nós cantamos hoje, a pastora, toda a música, parece que eu tinha que pegar o microfone no meio e começar a mensagem, falando de intimidade, falando do Pai, o Pai te chamando, venha como você está. Você pode vir sujo, você pode vir cheio de pecado, Ele não quer que você permaneça assim, mas Ele te aceita para te limpar, para fazer você crescer. Pai, em nome de Jesus, eu sei que quando falamos de disciplina, isso se torna muito teórico muitas vezes. Sei que quando a gente está preparando a mensagem, o Senhor compartilha conosco o teu coração, e às vezes a gente põe no papel aquilo que é teoria. E eu sei que eu não tenho nenhuma pretensão e muito menos capacidade de gerar vida, intimidade com o Senhor no coração de cada um nessa noite. Mas eu sei que o Teu Espírito Santo pode fazer isso. Por isso, mesmo que seja teoria, mesmo que seja um ensino, que haja o poder de Deus sendo liberado sobre nós. Que o Espírito Santo tenha a liberdade de falar conosco. Nesse tempo nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Deus. Papai, fala conosco. Fala com a Tua igreja, papai. Nós queremos intimidade, queremos o Teu colo. Queremos ouvir o Teu coração, queremos que o Senhor compartilhe o Teu coração conosco nessa noite. Em nome de Jesus, eu continuo declarando que o inimigo não vai roubar a palavra. Continuo declarando que o inimigo não tem poder de agir, nem de distrair, e nem de trazer espírito de incredulidade. Está determinado agora, proibido de agir neste lugar, nas mentes e nessas vidas. Mesmo que alguns dê direito legal, pela autoridade do Teu nome, eu declaro que aqui não. Todo demônio está impedido de agir. E o poder de Deus seja manifesto nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a oração é um tema vasto demais. Tem muitos livros. Literatura se você procurar, tem muita coisa sobre oração, muita coisa boa. Eu peguei as minhas mensagens de uns, 3 anos mais ou menos, só de oração, acho que tinha 5, 6 ou 7 que eu lembro. Nós vamos falar mais de oração, mas hoje eu não queria me ater qual é o tipo de oração que existe, quais são os tipos de oração.
né, oração eficaz, restaurando o altar de adoração ou de oração. Não quero me ater nisso nessa noite, mas o propósito, o objetivo dessa noite é te levar a ter uma vida consistente de oração, a você ser disciplinado na oração. Sabe, a oração, ela move os céus a nosso favor. A oração gera intimidade com o Pai. Então o desejo do meu coração é que você entenda isso hoje e pratique isso para o resto da sua vida. Que você ore sem cessar, em todo o tempo, a tempo, fora de tempo, estando bem, estando feliz, estando com dinheiro, ou sem, ou triste, ou passando dificuldade. Isso tem que fazer parte da vida de todo cristão. A oração nos leva a um crescimento espiritual. A oração gera uma profundidade no mover sobrenatural do Senhor. E muitas vezes, e nós falamos isso na disciplina da meditação, a disciplina da meditação contém a oração. A meditação não é a oração. Mas na disciplina da meditação, se você começou a meditar na palavra do Senhor, com certeza você tem orado na meditação. A oração faz parte da disciplina da meditação. Mas a oração não é meditação. A oração é você conversar com Deus. Você ouvir a Deus. Gerar intimidade, gerar koinonia, comunhão. Uma empatia entre você e o Senhor. Intimidade, foi o que nós cantamos, onde o Senhor agiu de maneira maravilhosa. E aqui na igreja mesmo, nós temos testemunhos de oração muito forte aqui. Por exemplo, o Renan é alvo de oração de milagre. Milagre. Para quem não sabe, ele chegou no hospital sem pulsação, sem pressão, sem frequência nenhuma. A Renata veio saber depois, a esposa dele. Mas eu que estava desde o começo, alguns irmãos estavam comigo, que entrou do SAMU no hospital. E muitos médicos dizem, só milagre, só Deus. E Deus operou um milagre na vida dele. Tem muitas pessoas que foram curadas aqui, através da oração. Você já ouviu que pessoas ressuscitaram? Pessoas oraram e a pessoa ressuscitou. Lembro do pastor Agostinho, o filho que morreu na piscina, ele orou, o filho ressuscitou. De um outro pregador. Então a gente tem inúmeros testemunhos do poder da oração. Você pelo menos já ouviu algum testemunho de oração poderosa, assim, de milagre de Deus? Alguém? Levanta a mão se você já ouviu. Acho que a maioria já ouviu. É bom ouvir isso, não é, irmãos? Mas eu te pergunto, qual é a tua experiência com a oração? Qual é a sua experiência? Será que até o final da sua vida você vai ter uma para contar? E através da tua vida, Deus usou você, a sua oração, para abençoar alguém, para curar alguém, para libertar alguém, para tirar os demônios dessa pessoa, ou qualquer coisa desse tipo. Será que você tem algum testemunho seu para contar? Eu sei que aqui nesta igreja tem muita gente que já leu muito livro de oração. É verdade ou não é? Muita gente. Talvez você já leu muito sobre oração. Talvez você até perito em oração. Você talvez até critica a oração de quem está fazendo aquela oraçãozinha simples. Mas eu digo para você, apenas saber, apenas ser mestre em entendimento de oração, não vai fazer você crescer. É a prática, é a disciplina, é o dia a dia. Uma vida consistente de oração vai gerar milagres de testemunho para você. Não adianta saber. Não adianta só ler. Não adianta você ouvir uma pregação hoje e você não praticar a oração, não vai acontecer nada na sua vida. Talvez você é aquele cristão 6 horas. Avisa lá, pastor, 6 horas por mim. 6 horas daqui, 6 horas de lá, 6 horas.
Irmãos, já falei isso e vou voltar a falar, não é errado você pedir oração para o líder, para o pastor, nós vamos orar com muito prazer, vamos continuar declarando a bênção do Senhor, mas e você? Por que você não toma autoridade do nome do Senhor Jesus e ora na sua situação? Eu vou ser bem sincero, irmãos, talvez nós, pastores, poderíamos fazer de você dependente de nós. Mostrar que a nossa oração, hierarquicamente falando, como um pastor da igreja, como anjo da igreja, só nós podemos resolver na nossa oração o teu problema. E isso acontece com frequência, infelizmente, na igreja do século 21 espalhada na face da terra. Como que se a oração do membro não tem a mesma eficácia que a oração de um pastor. O problema não é a pessoa. O problema é que muitas vezes a pessoa sabe muito de oração, mas não tem intimidade com o Pai. Você até aprendeu a fazer orações bonitas. Quando ora em público, até ora bonito. Até imposta a voz. E ainda fala, Deus de Abraão, Isaque. Jacó não, porque ele é mais Israel. Jacó já está por fora. Deus de Abraão, Isaque e Israel. Porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Olha que bonito. A gente falou, o pastor errou, aquele cara errou, falando que é Israel, mas é Jacó. Não. Irmãos, isso não vale de nada. Então, um testemunho para contar para vocês, quando nós estávamos em Tanabi, eu estava tomando conta de uma congregação, como presbítero da igreja. E eu peguei assim, de todo o meu coração, como, graças a Deus, isso aqui não é para minha glória, mas para a glória de Deus, toda vez que me davam alguma coisa, eu me colocava para fazer as coisas de Deus, eu fazia bem feito e queria fazer o melhor. E nessa congregação, eu lembro que nós começamos a trabalhar com aquela congregação pequena. Ela sempre enchia quando tinha um profeta que ia ou alguma campanha de oração. Fazia 7 semanas, enchia a igreja, depois passava um mês, o que acontecia com ela? Ficava os mesmos de sempre, não crescia a igreja porque eles queriam a bênção, não queriam o Deus da bênção. E nós começamos a trabalhar com as famílias, geramos ali algumas famílias firmes na fé. E para a honra e glória do Senhor, hoje ela é a 3ª igreja, né, lá em Tanabi, presbiteriana. E nós focamos isso, que ela vai ser uma igreja naquele bairro, que ela ia ter vida autônoma. Instituímos dízimos, ofertas, porque o diácono estava lá, ele falou assim, olha, aqui não pode falar de dízimo. Eu falei, como não? Não, mas aqui, pastor, é bom não falar. Eu falei, como não falar? Hã? Ah, pastor não, presbítero. Não, Marcos eles falavam, né? Não, Marcos, aqui não. Eu falei, como não? Eu falei, está na Bíblia. Como é que o povo vai ser próspero? Como é que Deus vai prosperar a vida deles aqui nesse bairro? Não, mas eu não fala. Eu falei, eu falo. Não tem problema. Eu pratico isso a minha vida inteira. E vou ensinar eles a ser prósperos em nome de Jesus. E começamos a instituir aquela igreja para a honra e glória do Senhor. Eu lembro que uma vez a gente fez uma estatística de número de pessoas com a sede. Era maior o dízimo da sede, da congregação do que da sede. Aí eu comecei a exigir. Falei, eu quero uma televisãozinha para o tesoureiro, agora quero um violão elétrico. E começamos a... E ela foi, irmãos. Mas o meu testemunho era uma vozinha. Ela teve câncer de mama. Ela tirou, eu não lembro se os 2 seios foi tirado pelo câncer. E a gente começou a fazer a escola dominical. Como a pessoa não vinha por amor, a gente queria ganhar pelo estômago. Eu comecei a fazer uns café da manhã, fazer um bolinho para ver se o pessoal vinha na escola dominical, tomar um café, para poder ficar, para a gente trazer a palavra do Senhor. Então a gente usou dessas estratégias também, que faz parte. E ela não faltava, ela uma que estava de manhã. A gente falava, a senhora quer orar hoje? Tinha 5, 4 pessoas na escola dominical. Começou com 4, 3 pessoas. E ela estava lá. Eu falava, a senhora não quer orar? Ela falou, não, tenho vergonha, não sei orar ainda. Aí num belo domingo de manhã, comecei a escola dominical e lá estava ela. Para minha surpresa, ela falou assim, eu posso orar hoje? Eu falei, opa, como não? Pode fazer já. Irmãos,
Eu não lembro nem se ela começou direito ou pelo fim. Mas eu sei que o céu desceu naquele lugar. Falando do jeito dela, sem as conjugações verbais corretas. Mas eu sei que o céu desceu naquele lugar. Que ela fez de todo o coração. E você sabe muito. Nós somos uma igreja hoje que sabe muito. Às vezes lê muito, tem internet. Mas não pratica a oração. Então eu não quero ser teórico nessa noite. Eu quero desafiar você a praticar, a ter uma disciplina de oração. Ter uma vida consistente de oração. A oração é a principal via usada por Deus para transformar a sua vida. Por que você não tem transformação, não consegue vencer alguns pecados que está instalado em você? Por quê? Porque não tem uma vida consistente de oração. Irmãos, eu não vou ter medo de falar isso. Se você se disciplinar a orar e aclamar ao Senhor, não tem pecado que fica na sua vida. E quanto mais intimidade que você tem com Deus, mais o coração de Deus se agrada, mais Ele libera a libertação, a provisão e a bênção sobre a sua vida. Então a oração é a via principal de transformação na sua vida. Você quer transformação em que área na sua vida? Na área conjugal, na área da família, de pai, de mãe, de esposa, de marido, nas finanças, relacionamento. Qual é a área que você precisa de transformação? Na sua saúde, uma vida de pecado que você não consegue tirar num vício. Qual é a transformação que você precisa hoje? E muitas vezes você quer que alguém ore, põe a mão na sua cabeça e fala: sai, capeta! Não resolve. Muitas vezes não resolve. E se fosse caso de possessão, realmente ele tem que sair, porque o nome de Jesus é poderoso. Mas não resolve a sua vida. O que resolve a sua vida é você ter uma disciplina. Todos os dias, em todo o tempo, orando, conversando e ouvindo o Senhor. Você precisa entender isso nessa noite. Quanto mais você ora, mais perto você está do coração de Deus. Repete comigo: quanto mais eu oro, mais perto do coração de Deus eu estou. Amém? Você crê nisso? É intimidade. Quanto mais tempo você gasta, quanto mais você ora, mais íntimo do Senhor, mais Ele compartilha o teu coração, o coração dele com o seu, a vontade dele para a sua vida. Vocês estão cansados de saber que a vontade de Deus para você é melhor do que a sua própria vontade. Amém? Você crê nisso? Agora, como é que você vai descobrir a vontade de Deus? Que jeito? Você não ora, você não tem intimidade com Ele. Fala assim: eu preciso ter disciplina na oração. Você precisa orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. E eu vou dizer uma coisa para você: se você não tem uma vida de oração, eu digo que você já está em pecado. Fora que você já não vai ter intimidade, você não vai ter transformação, não vai ter crescimento. Mas além de tudo, você está em pecado, porque é um imperativo. Quando Jesus disse: vigiai e orai. É uma ordem, é um imperativo. Você tem que orar. Pastor, mas eu oro de vez em quando. Não é isso. Você tem que orar todos os dias, orar sem cessar. Certas vezes os discípulos começaram o seu ministério a pregar o evangelho e começou a crescer o número de pessoas na igreja. E eu me identifico com isso aqui, porque nós começamos com 4 pessoas, 6 com a gente dentro da nossa casa. E a igreja começa a crescer e o pastor começa, porque a função do pastor sênior, líder, não é simplesmente trazer uma palavra, mas é governar a igreja. E os discípulos
com o crescimento, porque, para você ter uma ideia, quando Pedro abriu a boca para falar cheio do Espírito Santo, 3.000 pessoas se converteram. Imagina, que crescimento. Então a igreja começou a crescer muito, e os discípulos começaram a ficar atarefados com coisas que não eram a oração e o estudo da palavra. Em Atos capítulo 6, versículo 4, nós vemos, eu quero que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 6, versículo 4. No capítulo 6. Atos capítulo 6, o versículo 1, a parte A diz assim. Eu vou esperar você abrir, que eu estou escutando, né? Os farfalhar das folhas. Depois que eu aprendi isso, ficou bom. Diz assim o versículo 1: naqueles dias, crescendo o número de discípulos. E por que cresceu? O versículo 2 diz assim: por isso os 12 discípulos reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Então ali eles começaram a separar, decidiram separar diáconos para atender essas necessidades, para que eles pudessem ficar com a prioridade. Qual era a prioridade? Versículo 4: para nos dedicarmos à oração. Repete comigo, fala: oração é primordial para quem é discípulo do Senhor. Se você se propõe a ser discípulo do Senhor, você precisa priorizar uma vida de oração. Eles viram que se eles começarem, eles não estavam fazendo outras coisas seculares, eles estavam cuidando das coisas de Deus. Mas Deus não está preocupado que você cuide das coisas de Deus ou da igreja, mas que você ore e tenha intimidade com Ele. Eu preciso entender isso, você precisa entender isso. Às vezes você corre na sua vida, quer ajeitar daqui, quer ir trabalhar, e pensa e faz de tudo, esquece do principal, que é buscar o Senhor em primeiro lugar, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Ore. Nós precisamos orar. Igreja, comunidade evangélica de Fernandópolis, vamos crescer. Vamos crescer. Mas você precisa ter uma vida disciplinada de oração. E tudo que você escutar hoje, se você não se disciplinar, não vai acontecer nada na sua vida. Infelizmente. E quando eu estava lendo, Deus me deu esse texto, uma palavra saltou aos meus olhos, que eles se dedicavam. A palavra dedicar saltou aos meus olhos. O que você entende por dedicação? Perseverança, disciplina ou não? Ou só eu tive essa revelação? Você entende isso? Quando você se dedica a alguma coisa, é porque você tem disciplina, é porque você está disciplinado, você está perseverando, você se esforça. A oração precisa ter dedicação, a oração precisa ter esforço, porque o diabo não quer que você tenha intimidade com Deus. Porque o dia que você for íntimo com o Senhor, nem perto de você ele pode chegar, porque nós somos a menina dos olhos do Senhor. Mas por que muitas coisas acontecem com a sua vida, com o seu casamento? Às vezes é algumas provas que faz parte do processo do homem e da mulher de Deus, mas muitas vezes é consequência do teu afastamento da presença do Senhor, da tua falta de intimidade, comunhão com Deus, e depois você fica reclamando que o teu marido não melhora, que a tua esposa não melhora. É você que tem que ter uma vida consistente de oração. Honre ao Senhor, que Deus vai te honrar mudando qualquer coisa na sua vida. Aprenda isso, igreja. Eles falaram: nós precisamos voltar a nos dedicar à oração. É vergonhoso
Os filhos de Deus, os discípulos do Senhor, não têm uma vida consistente de oração. Irmão, só vir na igreja, na célula, não é o suficiente. Não é. Porque oração é alimento. Repete comigo, oração é alimento. Através da oração, de ouvir e ter comunhão com Deus, nós nos fortalecemos no Senhor. Martinho Lutero, o homem que foi usado por Deus para protestar todo o sistema da igreja, um homem levantado por Deus com autoridade, com poder, não foi por acaso, porque era um homem que tinha intimidade com Deus, que orava. E tem uma frase dele, que está no livro que nós estamos baseando as mensagens, né, da celebração, da disciplina. Uma frase de Martinho Lutero que diz assim: eu tenho tanto que fazer, tenho tanta coisa que fazer, que eu não consigo prosseguir fazendo, eu estou só aqui para vocês entenderem, sem gastar 3 horas diárias de oração. É igual a você e a mim, não é? Quando ele tem um monte de coisa para fazer, você vai ficar 3 horas orando? Não, eu vou fazer. Mas eu vou te falar do fundo do meu coração, de algumas experiências pessoais, para fazer as coisas da igreja, para governar a igreja. Se você tem a opção de fazer orar, escolha por orar. Porque a hora que você for fazer, o Senhor já abreviou tudo. Vai ser muito mais fácil você resolver os teus problemas em nome de Jesus. Estou falando do fundo do meu coração. Se você tem que fazer, escolha entre fazer e orar, escolha orar primeiro. Martinho Lutero falou: olha, quando eu tenho muita coisa para fazer, eu não prossigo fazendo antes de gastar 3 horas em oração. Irmãos, eu não vou perguntar quanto tempo você ora por dia. Não vou. Mas você já parou para pensar quantas horas você perde no computador, na televisão, ou qualquer outro tipo de distração na sua vida? Se você tiver coragem de marcar num papel quanto tempo você gasta com isso numa semana, você vai ver que talvez não dá nem 1% que você gasta orando. E aí nós queremos crescer, queremos ter o melhor de Deus, mais de Deus. Como? Você precisa orar. Você precisa ter disciplina. Falar: eu vou orar todos os dias. Pastor, mas eu oro todos os dias. Você ora como? Irmão, você tem que levantar e orar. E ir trabalhar orando. No trabalho, se possível, ore também. Na volta, ore também. Para almoçar, agradeça também, ore também. Na hora que você está voltando depois do almoço, ore também. No teu trabalho, ore também. Na volta, ora também. E à noite tem um tempo para meditar e orar ao Senhor, sozinho com Ele. Você precisa orar, precisa conversar com Deus. Irmãos, é por isso que nós somos loucos. Eu vim 2 dias a pé para a igreja, um eu vim decorando o versículo, o outro eu vim orando, não interessa, vai falar, esse cara é louco, está falando sozinho, está lendo, falando sozinho. Não interessa o que pensa de mim, interessa o que Deus pensa, ao meu respeito. Eu quero intimidade com Ele. Eu falei para os jovens ontem na cela, eu quero ser amigo de Deus. Porque quando você tem intimidade com alguém, você fala algumas verdades para ele. Você não tem medo de falar algumas coisas, nem de se abrir quando você tem intimidade com a pessoa. É verdade ou não é? A minha esposa chamou o pai dela aqui. Ela não faz isso com qualquer um. Mas a intimidade, a intimidade nos leva a crescer. Eu falei para os jovens ontem, uma das orações que eu faço, é que eu quero ser amigo de Deus. Eu quero que Ele compartilhe o coração dele comigo. E eu falo: Senhor, se for arrogância, tira de mim, mas eu continuo pedindo, eu quero ser teu amigo. Quero ter intimidade com o Senhor.
quero desfrutar de momentos prazerosos na tua presença. Eu quero falar tudo de mim, porque não tem nada escondido. Mas eu quero falar para o Senhor tudo de mim. E nesse tempo que nós passamos de luta com a vida do Renan, eu confesso que eu orei com uma autoridade que talvez eu nunca tinha orado. Eu falei: Deus, os diagnósticos são os piores possíveis. Eu sei que só dele sobreviver já é um milagre, mas eu estou te pedindo, não deixa nenhuma sequela nele não. No pulmão, no intestino, mesmo que está uma bolsa para fora, mas depois vai refazer, Senhor, que ele tenha vida normal. Talvez um tempo atrás eu ia pedir: Senhor, abençoe ele, faça conforme a tua vontade. Irmãos, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus a gente já sabe. Deus está à procura de homens e mulheres íntimos que declaram a verdade do Senhor e fala: ele vai ser curado. Porque eu conheço o meu Deus. Pastor, mas e se não for? Não interessa, foi feito a vontade de Deus. Mas eu creio e continuo orando e pedindo e declarando o milagre do Senhor. Nós precisamos viver essa intimidade. E se você é alguém que presta atenção no culto, o começo das canções foram todas elas assim: quero ter intimidade, quero me jogar nos seus braços, quero confiar em Ti. Daniel capítulo 6. Abra sua Bíblia, por favor. Eu quero que a gente acompanhe esse texto. Não adianta eu só falar, eu quero que você abra a Bíblia. Eu ia só citar, mas eu quero que você abra. Daniel capítulo 6. Daniel, no retiro que nós falamos sobre extraordinário, eu falei desse homem de Deus, um homem que viveu extraordinário, um homem extraordinário. Quem estava no retiro do ano passado, né, eu falei sobre ele. Mas Daniel era um homem disciplinado na oração, irmãos. Eu fico impactado com esse texto aqui. É por isso que ele teve experiências que talvez você nunca vai ter, que você não se disciplina em ter uma vida de oração. Mas o capítulo 6, o versículo 8 em diante, eu vou ler alguns versículos, diz assim a palavra do Senhor. Agora, ó rei, aqueles invejosos de Daniel, emite um decreto, aqueles políticos invejosos, emite um decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus, como costumava fazer. Qual era o decreto? Qual era o decreto que o rei tinha dado naquela nação? Ninguém poderia orar a não ser ao Deus dele e adorar o rei. E qual era o prazo? 3 meses só. Houve um decreto: quem orar vai ser jogado na cova dos leões, ou seja, vai ser morto. Agora olha para mim, por favor, igreja, homens que na hora do louvor todo mundo falou: eu sou filho de Deus e chamo o Abba Pai. Não foi isso que a gente fez aqui? Então eu estou falando aqui com os filhos de Deus. Eu te pergunto, com um decreto desse, você não ficava 3 meses sem orar ou não? Vai fazer diferença? 3 meses depois eu volto a orar, Deus sabe. Tem certeza que muitos iam fazer isso, que já não oram mesmo com frequência. Não é agora que vai se dobrar diante de Deus e para mostrar para todo mundo que você está orando agora. Versículo 11. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo a ajuda de Deus. Versículo 12. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real. E aí ele falou no versículo 13: então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei.
nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Vida disciplinada. E o que eu acho interessante, que um homem que tinha uma disciplina dessa, que não temeu a morte, ele não foi livre da cova dos leões. Você vê que coisa? Ele foi jogado na cova ou não foi? Nenhum momento a Bíblia relata que ele blasfemou, que ele murmurou ou que ele estava reclamando. Sabe por quê? É igual Estevão, quando estava sendo apedrejado. Sabe por que ele não reclamou de quem estava atacando pedra nele? Porque quem é íntimo do Senhor sabe que Deus está cumprindo a vontade dele na nossa vida. Aconteça o que acontecer, a nossa vida é dele. Eu creio num Deus onipotente, onisciente, onipresente. A minha vida é dele. Ele faz o que ele quer. Eu sou dele. Às vezes você não vai ser livre da fornalha ou da cova dos leões. Mas lá dentro, pela vida de intimidade, Deus vai fechar a boca dos teus inimigos. E o fogo não vai arder em você. Quem é íntimo do Senhor não teme as más notícias. O resultado disso, quem tem uma vida disciplinada, uma pessoa que tem uma vida disciplinada na oração, muda a família inteira dela. Uma pessoa só muda uma cidade inteira, uma nação inteira. Se você quiser ir para frente comigo em Daniel, capítulo 6, versículo 25, olha lá para você ver. Depois que tudo isso aconteceu, que ele foi jogado na cova dos leões, o rei foi lá e falou: Daniel, você ainda está aí, o teu Deus te livrou. Ele escutou a voz de Daniel, ele se alegrou. E o decreto que era para não mais orar ao Deus de Israel, agora mudou, aleluia. Versículo 25, então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos, línguas e toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, aleluia. Ele mudou o costume de uma nação, porque era um homem de oração, pois ele é Deus vivo e permanece para sempre, o rei estava dizendo, e o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões e está aqui hoje para livrar você de todas as tuas dificuldades, em nome do Senhor Jesus. Mas era um homem de oração, um homem que nada abalava ele nas suas orações. Quando você está triste, você morre de vontade de orar, não tem? O máximo que você consegue quando você está triste, ou quando aconteceu um problema com você ou na sua família, o máximo que você consegue falar é: ora por mim. É verdade ou não é? Então aprenda hoje. Pode ser a luta que for, dobre o seu joelho, vai para a presença do Senhor, que o Deus de Daniel é o mesmo Deus dessa igreja. Ele tem livramento para mim e para você, aleluia. Segundo Crônicas 7,14 diz: se o meu povo se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu, Deus Todo-Poderoso, ouvirei dos céus e sararei a terra de Fernandópolis. É por isso que eu continuo declarando que Fernandópolis é do Senhor Jesus. E como luz nessa cidade, nós vamos brilhar nas trevas dessa cidade. Nós abençoamos a nossa cidade, por mais notícias podres que escutamos dela. Eu continuo declarando: se moro aqui, eu oro pela minha cidade, porque o Senhor vai abençoar a cidade de Fernandópolis. O Senhor pode sarar a nossa cidade. Tem gente que está dando risada por dentro. Eu acompanho a política, pastor, é podre. Estou preocupado com os homens. Eu creio num Deus Todo-Poderoso. É Ele que estabelece, quem tira toda a autoridade nessa terra. Você precisa orar. Nós precisamos orar. A oração fazia parte da vida de Jesus. Pastor, mas Jesus era filho de Deus.
Como eu falei para você domingo passado, ele tirava um tempo para meditar, mas ele era um homem de oração. Marcos capítulo 1, versículo 35 diz que ele saía de madrugada para orar. E ele ficou orando até o dia clarear. A oração é tão importante na vida de um homem que Jesus orava constantemente. Era tão importante a vida de oração de Jesus que os discípulos, em Lucas 11, capítulo 1, falou assim para Jesus. Depois de Jesus ter orado, ele falou: Jesus, nos ensina a orar. Os discípulos caminharam com Jesus, viviam com Jesus, tinham intimidade com Jesus. E a oração era tão forte na vida de Jesus. E com certeza já tinham feito orações muito bonitas, porque Jesus estava com eles. Mas como é algo tão importante na vida de um cristão, que Jesus deixou exemplo, os discípulos falaram: Jesus, nos ensina a orar. Quantos querem aprender a orar com Jesus nessa noite? Nós precisamos aprender com Jesus. Os discípulos falaram: nos ensina a orar, Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, que Jesus vai te ensinar hoje. Aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 6. Oh, aleluia, Senhor. Versículo de 5 a 14. Repete comigo, fala assim: a oração verdadeira, ela se aprende. Quantos querem aprender a oração verdadeira nessa noite? Aleluia. Um desses ensinos está em Mateus capítulo 6, de 5 a 14. Jesus, no Sermão do Monte, o sermão famoso, maravilhoso, lindo, profundo, com muitos ensinos, ele também ensinou sobre a oração. Ele diz: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, meu filho, está dizendo para mim e para você, não fique sempre repetindo as mesmas coisas. Perdão, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que está em secreto recompensará. Versículo 7, quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, fica rezando, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Jesus está falando: não sejam iguais a eles. Jesus está te ensinando: não seja, não faça isso. Não queira se aparecer na oração, não fica repetindo. Tenha intimidade comigo. Não seja iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Quando vocês orarem, vocês vão orar assim. Como? Como? Irmãos, presta atenção nisso daqui. Aqui está o segredo de uma vida vitoriosa em oração, que nós cantamos. Jesus, ao ensinar os discípulos, ensinar nós, ele disse: Senhor nosso. Foi isso? Deus nosso. Foi assim? Todo-Poderoso nosso. Foi assim que ele ensinou? Rei dos Reis nosso. Foi assim que ele falou? Como é que ele falou? Pai. Pai nosso. Sabe por que você não ora? Sabe por que você não tem intimidade com Ele? Porque Ele não é o seu Pai. Quem é filho enche o saco para pedir para o pai. Quem tem filho pequeno sabe o que eu estou falando. Caleb e Josué está pedindo, fala não, ele pede de novo, porque é uma intimidade que nós temos entre pai e filho.
Você se relaciona com Deus na sua oração muito distante. Deus meu, Senhor meu, Rei dos reis, Todo-Poderoso meu. Não. O que Ele quer que você fala? Pai. Pai. É aqui que está o segredo, se você quiser ter uma vida disciplinada de oração. Talvez você não teve um relacionamento com seu pai. Talvez você, como eu, teve bloqueios com seu pai. Mas hoje Deus quer quebrar esse bloqueio que você teve com o teu pai terrestre, para que você possa ter com ele. Com o pai você tem que ter coragem de falar tudo. Com o pai você tem que ter intimidade. Hoje eu vejo os meus filhos, eu falo para ele o que eu não tive com meu pai, eu gero isso nos meus filhos, eu falo, eu quero ser teu amigo, meu filho. O que está acontecendo com você pode compartilhar comigo, eu quero ser teu amigo, eu quero ser teu pai. Fala tudo que você tem para mim, não esconde nada. Quantos querem se relacionar hoje na oração como um pai? Então vamos cantar essa canção. Não sei se tem condição de pôr lá em cima, Rodrigo. O segredo está aqui. Cante isso. Jesus começa ensinando dizendo: Pai nosso. Pai é um relacionamento muito mais forte, muito mais íntimo. Pai, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amado. Pai, Pai, Abba, Pai. Quero ter essa intimidade, Senhor. De ouvir falar. Não, nós queremos mais, Senhor. Não basta. Queremos ter intimidade, quero Senhor. Contigo andar. Contigo andar, Senhor. Vem ceiar comigo, vem pousar em minha casa. Largo tudo e todos pra te ouvir falar. Quero ter intimidade. Quero ter intimidade. Oh Pai. Quantos querem ter intimidade? Levanta as mãos. Ante as bênçãos que pode Jesus. me dar. Oh Deus. Eu escolho a tua presença. Tu és o nosso Pai. Quero ter intimidade. O amado nosso. Quero ter intimidade. Oh Pai, vamos ser bem mais que amigos. Preciso ouvir a voz me chamar de filho. Oh Jesus. Versículo 4. Antes dele ensinar a oração, perdão, versículo 8, ele diz: não seja iguais a eles, porque o seu Pai sabe de todas as coisas. Irmãos, quem tem filho pequeno aqui, eles não ficam preocupados se vai ter almoço amanhã. Eles não comem desesperadamente hoje, porque talvez amanhã não vai ter. Porque eles confiam que amanhã o seu pai, a sua mãe, vai dar alimento de novo para ele. Ele confia. E tem tanta intimidade que eles abusam e falam: não quero essa comida, eu quero aquela. E o pai fica bravo, mas o amor de pai e mãe vai lá: não, tudo bem, vamos fazer isso que ele gosta hoje. Papai do céu quer fazer isso com você. Papai do céu
Ele paparica eu e você. Ele quer cear com você, quer te presentear. Ele ama a sua vida demais. Mas você vai ter que quebrar isso hoje. Talvez eu tive muita dificuldade de chamar Deus de pai, porque tinha um bloqueio. Meu pai não recebeu o amor dele, do pai dele, do meu avô. Ele não conseguiu passar. Mas eu tenho gerado isso dos meus filhos e espero que isso seja quebrado. Tenho conseguido beijar, eles me beijar, pegar no colo, coisa que eu nunca tinha feito com meu pai. Hoje sim eu consigo fazer isso com ele, de beijar ele. Mas o papai do céu está aqui hoje. A oração começa assim: Pai nosso, meu papai, meu pai querido. Mateus capítulo 7. Vai para frente um pouquinho. Jesus aqui está me ensinando você, para que você tenha sucesso, que você tenha disciplina na oração. O segredo é você ter uma vida de oração. Conversa de pai para filho. Um relacionamento de pai para filho onde tem sinceridade. Pastor, é porque você não conheceu meu pai da terra, mas eu confio no que eu estou te falando. Meu Deus, Ele é fiel. Nosso Pai do céu, Ele não vai desapontar você. O nosso Pai, Ele é sincero. É um relacionamento de honestidade, é um relacionamento de confiança. Isso até a pastora falou aqui. No nosso Pai nós temos confiança, proteção. O Pai nos protege. Talvez na escola algum amiguinho queria te pegar, você era pequeno. Se você tinha intimidade com seu pai, a primeira coisa que você fazia: pai, tem alguém querendo me bater na escola. Quem sabe teu pai poderia te proteger. Mas eu digo, o papai do céu te protege. Ele é teu escudo, Ele é a tua fortaleza, diz a palavra do Senhor. Quer ter sucesso na tua vida, na caminhada cristã? Tem um relacionamento de pai para filho, em nome de Jesus. Um dos motivos de Deus responder às nossas orações, sabe qual é? Tem vários. Pela fé, mas um dos motivos que eu acho muito importante e principal é porque Ele gosta de satisfazer os desejos dos filhos. Quantos filhos de Deus eu tenho aqui nessa noite? Papai do céu tem prazer em realizar os sonhos e os pedidos dos filhos. Uma das coisas que eu entendo que Deus faz questão de responder as tuas orações é porque Ele gosta de responder as orações dos filhos. Ele tem prazer nos filhos. Deus incita a orar ainda no capítulo 7 de Mateus. Você está com a tua Bíblia aberta, no versículo 7 Ele diz: peçam, meus filhos. Na oração vocês podem pedir também. Vocês busquem, vocês batam, porque eu vou responder para vocês. Versículo 8: pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, dá uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês que são maus, humanos, sabem dar boas coisas aos seus filhos, aleluia, quanto mais o Pai Celestial de vocês dará coisas boas aos filhos quando pedem, aleluia, glória a Deus. Jesus está falando: pede, bata, busque, porque eu sou Pai, tenho prazer em te abençoar, tenho prazer em te responder, meu filho, minha filha amada. Mas sabe de uma coisa? Muitos de vocês só querem Deus como Pai, para Ele poder fazer tudo para você. Mas vocês não se colocam como filhos, porque o filho tem que honrar o pai, tem que obedecer o pai, tem que amar o pai.
filhos que vão ter uma vida disciplinada de oração, o Pai que estás no céu vai te abençoar, vai te dar boas coisas. Pastor, por que eu não recebo as minhas orações? A maioria delas eu não tenho respostas, porque você não se coloca como filho, porque você não tem intimidade com Deus. Tiago 4, capítulo 3 diz: vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque vocês pedem mal. O que é pedir mal que ele explica? Para gastar nos seus próprios prazeres. Por que muitas ou quase todas as tuas orações Deus não responde? Porque você não tem intimidade com Ele, você não sabe qual é a vontade dEle. 1 João 5,14, se eu não me engano. Tinha marcado esse texto aqui, mas eu creio que é isso. Diz: uma confiança que tenho é que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade do Pai, Ele nos ouve. Aleluia. Eu não sei se o endereço está certo, mas eu lembro 1 João 5,14. Então está certo. Essa é a certeza que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Segundo a vontade do Pai, não segundo a sua vontade. É por isso que você desiste de orar, porque muitas vezes você ora a tua vontade, você não conhece o coração do Pai, você não pede segundo a vontade dEle. João 15,7, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. João capítulo 15 fala sobre isso. Ali mostra que Jesus é a videira verdadeira. E no versículo 7 ele diz: se vocês permanecerdes em mim e eu permanecer em vocês, pedireis o que quiserdes. Aleluia. E vos será feito. Glória a Deus. Porque o galho que somos nós, enxertado na videira verdadeira, só vai dar o fruto da raiz, que é Jesus Cristo. Ele é a videira verdadeira. Se você estiver nele, ele e você, toda a tua oração é segundo a vontade do Pai, e todas elas, Deus tem prazer em te responder todas elas. É por isso que muitos de nós desistimos da oração. Se você tiver coragem, você vai ver que as tuas orações é só pedir, 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 pedir. Quando não é para você, é para a tua família, ou é para Deus trazer um peso na vida do teu marido que nos converte, ou da sua esposa que não. Nunca é para gerar intimidade, nunca é para falar para você mesmo, ter coragem, como Davi falou: sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau. Nós precisamos de intimidade. Para o Filho de Deus, orar não é uma opção. Repete comigo: para o Filho de Deus, a oração não é opção, é um mandamento. Quantos vão cumprir em nome de Jesus? Tem uma outra frase, que para os filhos de Deus, orar é como respirar. Oh, aleluia. Aleluia. Se você conseguir ficar 1-2 minutos sem respirar, então você pode ficar 1-2 minutos sem orar também. Faça isso. Vê como é que tua vida muda, como você vai parar de murmurar e de reclamar, porque quem ora tem vitória. Quem ora está forte, quem ora tem intimidade. Não tem jeito de você ter sem intimidade do Pai sem oração, meu irmão. Numa mensagem de domingo você nunca vai gerar intimidade com Ele. Nunca. Não vai. Precisa gastar tempo. É o que nós falamos com os líderes de célula. Queremos gerar isso com eles, fazer discípulos. Precisa gastar tempo. Você precisa gastar tempo na presença do Senhor, orando, ouvindo, conversando com Ele. Deus quer que você cresça nesse tempo, mas para crescer precisa orar, precisa ter disciplina. Vou dizer uma coisa para você: quantos estão entendendo a palavra do Senhor? De verdade, está assim impactado a começar um ano diferente de oração? Quantos? Irmão, você vai ser tentado a parar amanhã já. Escuta o que eu estou te falando.
a tua carne não quer que você ore. O diabo vai jogar um monte de coisa para você parar de orar, fora a preguiça que você tem. Mas aqueles que for disciplinado, tiver uma autodisciplina, vão crescer em nome de Jesus. E eu vou crescer em nome de Jesus. Eu vou crescer em nome de Jesus, Pai. Eu quero intimidade, eu quero mais do Senhor. E vou buscar lá no secreto, eu e o Senhor, nós dois, repartindo o teu coração. Eu abro todinho o meu para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. As bênçãos que podes me dar, eu escolho a tua presença. Eu quero ter intimidade, quero ter intimidade, oh Pai. Vamos ser bem mais que amigos, preciso ouvir tua voz, me chamar a